Olá, muito boa tarde. As intrigantes linguagens da fé. É este o tema para o debate que a Faculdade de Teologia promove numa jornada de Teologia Prática. Decorre no dia 14 de novembro e vai ser apresentada daqui a pouco no programa Eclésia por Alfredo Teixeira, um dos coordenadores. Antes, mostramos notícias da atualidade religiosa. O Sínodo da Família, o Ano da Vida Consagrada e o desenvolvimento do projeto Repensar a Pastoral em Portugal. 3 temas que marcam os trabalhos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa a decorrer durante esta semana. Indefinição cultural e até legal é para esse contexto que Dom Manuel Calomento considera que a família é remetida na atualidade. No discurso de abertura da Assembleia Plenária, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa apontou a valorização da família como um meio de enfrentar dificuldades económicas. Se por um lado as dificuldades económicas e até a indefinição cultural atingem hoje as famílias, fragilizando a sua constituição e manutenção, por outro, elas revelam-se em muitos casos como o único sustentáculo de tantas existências e subsistências pessoais que não encontram outro ponto de apoio material e afetivo. Tudo somado, creio que, apesar de tanta indefinição cultural e até legal a seu respeito, a família evidencia-se hoje como uma inegável força intrínseca que só espera o reconhecimento público equivalente para poder render a 100 por 1 e em benefício de todos. O tema preenche debates no contexto do Sínodo dos Bispos sobre a família, onde se quis valorizar o modelo cristão da família e onde se falou também sobre os divorciados recasados. Como foi amplamente noticiado, com alguma desproporção até em relação ao lugar que este ponto realmente teve no decurso do Sínodo, esboçou-se uma reflexão sobre os divorciados recasados e a respectiva relação com os sacramentos. Ponto que continuará a ser refletido antes e durante o próximo sínodo. Insistiu-se sobretudo no reconhecimento do lugar que, sendo batizados, continuam a ter na Igreja e no acompanhamento que merecem da nossa parte. Na Assembleia Plenária do Episcopado, os trabalhos passam também pelo Ano da Vida Consagrada, que se vai assinalar a partir do dia 30 de novembro. A Igreja reconhece e agradece aos consagrados a continuação nas suas vidas dos respectivos carismas fundacionais, que tanto assinalam, cada um a seu modo, a fecundidade do Espírito para bem da Igreja e serviço do mundo. Por isso mesmo, os bispos reconhecem os consagrados das suas dioceses como igualmente seus, pois que cada igreja particular ou local se deve tomar como localização da Igreja Universal na variedade carismática com que o Espírito a enriquece para bem de todos. O presidente da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa incluiu nos temas da reunião que decorre durante esta semana em Fátima a continuidade na renovação da pastoral da Igreja em Portugal. Apostar na internacionalização e no diálogo com a cultura. Para Monsenhor Ângelo Zani, estes são os desafios que se abrem hoje às universidades católicas. É o secretário da Congregação para a Educação Católica, uma estrutura da Cúria Romana que coordena o ensino superior e universitário dependente da Igreja, e esteve na Universidade Católica Portuguesa a convite da reitoria para falar da paixão de educar. Para Ângelo Zani, as universidades católicas devem abrir-se à cultura contemporânea e aos seus problemas. Devem acompanhar os processos de globalização e a crise económica, cultural o politica. E quindi le sfide che oggi incontrano le università in genere, e quindi anche le università cattoliche, sono da una parte la sfida della internazionalizzazione, perché sempre di più le università sono, proprio perché sono universitas, cioè sono un luogo aperto all'universalità, sono chiamate a misurarsi con la mondialità, con la universalità, e quindi non possono rimanere dei piccoli centri chiusi su se stessi, devono per forza confrontarsi con le grandi sfide e soprattutto cercare di lavorare sempre più in rete tra di loro, con le altre università. E para o secretário da Congregação para a Educação Católica, a melhor forma das universidades católicas servirem a sociedade é promoverem um ensino de qualidade.
Non si può continuare a svolgere un insegnamento accademico senza puntare a livelli di eccellenza, bisogna puntare ai livelli sempre più elevati, perché la grande sfida della ricerca chiede che i docenti universitari siano in grado di dare delle risposte adeguate ai problemi culturali di oggi, no? Anche etici e così via. Para tal, é importante não ter medo de enfrentar os desafios. Quello che Papa Francesco continua a dirci oggi è l'educazione, quindi la formazione, l'università, eccetera, deve camminare con due attenzioni particolari. Da una parte mettere un piede sulla cornice della sicurezza, cioè i punti fermi, l'identità, i principi su cui noi puntiamo la nostra formazione, eccetera. Da una parte questo, ma dall'altra parte bisogna saper mettere un passo anche dentro le sfide, nella confusione, dove non si capisce niente, entrare, non rimanere fuori, entrare. E quando lì si trova un punto di aggancio, allora lì appoggiare il piede e poi avanti ancora, no? Mi sembra un'immagine molto bella questa, che dà il senso al cristiano di un cammino, não de uma staticità, de essere fermi. A Congregação para a Educação Católica está neste momento a trabalhar com as universidades católicas de todo o mundo na preparação do 50º aniversário da Declaração do Concílio Vaticano II Gravissimo Educationes e na preparação dos 25 anos da Constituição Apostólica de João Paulo II, Ex Corde Ecclesia, sobre as universidades católicas. O Papa Francisco pediu uma cultura do encontro que faça cair os muros que ainda dividem o mundo. Foi no domingo, 25 anos após a queda do Muro de Berlim. No dia 9 de novembro de 1989, na Alemanha, caía o Muro de Berlim. Terminava a divisão de duas cidades, que era também o símbolo da divisão ideológica na Europa e de todo o mundo. O acontecimento foi evocado pelo Papa Francisco no seu encontro dominical com os peregrinos. La caduta avvenne all'improvviso, ma fu resa possibile dal lungo e faticoso impegno di tante persone che per questo hanno lottato, pregato e sofferto, alcuni fino al sacrificio della vita. Entre os lutadores da liberdade, Francisco destacou uma figura da Igreja. Tra questi un ruolo di protagonista ha avuto il Santo Papa Giovanni Paolo II. Preghiamo perché con l'aiuto del Signore e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà si diffonda sempre più una cultura dell'incontro, capace di far cadere tutti i muri che ancora dividono il mondo e non accada più che persone innocenti siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro religione. O Papa concluía afirmando que onde existe um muro, os corações estão fechados. O mundo precisa de pontes e não de muros. Lutar contra o desperdício e contribuir para a construção de um mundo melhor foi o apelo do Papa aos movimentos dos escuteiros adultos católicos de Itália. A assinalar os 60 anos de existência, os escuteiros adultos católicos de Itália encontraram-se com o Papa Francisco, que os exortou a continuarem o caminho que fazem com as crianças e jovens em prol da sua educação e de um futuro melhor. Vorrei incoraggiarvi allora a proseguire il vostro cammino, che vi chiama a fare strada in famiglia, fare strada nel creato, fare strada nella città. Camminare facendo strada, camminanti, non erranti e non quieti. Sempre camminare, ma facendo strada. Desenvolvendo a sua ação no contacto com a natureza, o Papa destacou a importância do escutismo na educação ambiental. Vivere a più stretto contatto con la natura come fate voi
implica non solo il rispetto di essa, ma anche l'impegno a contribuire concretamente per eliminare gli sprechi di una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili e che si possono donare a quanti sono nel bisogno. O Papa desafiou os presentes a traçar o seu caminho com esperança no futuro, afirmando que a formação escutista é um bom treino para isso. Aos escuteiros adultos de Itália pertence também o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Padre Frederico Lombardi, que participou no encontro e convidou os presentes a renovar diante do Papa a promessa escutista. Notícias que estão em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Alfredo Teixeira sobre a Jornada de Teologia Prática que vai decorrer no dia 14 de novembro na Universidade Católica em Lisboa. Professor Alfredo Teixeira, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Que conceito é este de Teologia Prática? Muito boa tarde. A Teologia Prática é uma subdisciplina teológica que trabalha sobretudo, por um lado, a partir do terreno eclesial, procura mobilizar aquilo que são competências teológicas específicas para ler a realidade eclesial e a realidade social que envolve as comunidades, mas também no sentido de perceber como é que os cristãos vivem a sua própria fé e descobrir isso como um lugar de interrogação teológica. Portanto, digamos que a teologia prática parte da comunidade cristã, da experiência cristã, para a ela regressar. Portanto, eu diria que é essa, de alguma forma, a sua especificidade no quadro das disciplinas teológicas. Inverte-se aí, de alguma forma, aquele sentido propositivo da fé, enfim, numa lógica mais descendente, chamemos-lhe assim? Sim, eu diria que a teologia prática está mais disponível para ouvir a própria experiência que as pessoas fazem da sua fé. E, portanto, não apenas nessa lógica dedutiva de alguma maneira, enunciar a fé de uma forma propositiva. É evidente que isso também faz parte do pensar teologicamente a fé, mas há uma outra dimensão que é aquela que diz respeito à experiência da fé das pessoas e, de facto, das comunidades, e de facto esse lugar teológico é uma interrogação própria da teologia prática. De que forma é que se opera esse diagnóstico dos contextos onde se realiza a experiência crente? De facto, a teologia prática, por isso mesmo, é talvez a disciplina teológica mais interdisciplinar, porque de facto no momento de olhar a realidade nós temos que encontrar instrumentos, gramáticas que nos ajudem a olhar essa realidade e, de facto, sob esse ponto de vista, enfim, diversas ciências humanas, diversas ciências sociais são, em muitos casos, mobilizadas como parceiros fundamentais desta reflexão teológica, porque, de alguma forma, são ciências que têm esse olhar treinado, têm, de alguma forma, instrumentos específicos que nos permitem ler essa realidade. É claro que depois as interrogações que fazemos são especificamente teológicas, não são as mesmas que um sociólogo ou um antropólogo fariam, mas em todo o caso não deixa de ser necessária a leitura, não é? E portanto, para essa leitura, nós precisamos, em muitos casos, de instrumentos que são interdisciplinares. Estimulando depois o tal diálogo de saberes. Sim, é verdade. Durante uma jornada de teologia prática acontece esse diálogo? Sim, eu penso que, no fundo, uma jornada é um pequeno laboratório de teologia prática. É isso que, de alguma forma, pretendemos. E, portanto, estas duas dimensões de que falámos agora, por um lado, ter em conta a experiência crente, enfim, naquilo que é a sua dimensão individual, naquilo que é a sua dimensão comunitária, tê-la como um lugar de reflexão é, de facto, um vetor prioritário e, ao mesmo tempo, manter o diálogo com outros saberes, outras experiências, não só na área das ciências, mas, por exemplo, determinadas dimensões da cultura que têm estado a ser muito presentes nestas teologias práticas, desde a música, a literatura, as artes plásticas, porque são, de alguma forma, um lugar muito particular para se compreender aquilo que são as sensibilidades contemporâneas, não é? E por isso são um interlocutor também privilegiado da teologia prática. Neste caso, nestas jornadas, na próxima sexta-feira, dia 14, as intrigantes linguagens da fé, como se inscreve este tema, este debate, no percurso que a Faculdade de Teologia vai propondo?
De facto, estas jornadas respondem a um desafio que é crucial em todos os momentos da história das comunidades cristãs. Enfim, as comunidades vivem para dar testemunho de alguma coisa. Dar testemunho implica sempre traduzir, implica, de alguma forma, receber uma mensagem e encontrar a maneira de a tornar comunicante, não é? De a tornar traduzível. E, nesse sentido, de facto, o problema das linguagens da fé torna-se, enfim, um lugar óbvio para a discussão teológica ou prática. E, de facto, neste contexto, eu diria que nós temos, essencialmente, duas direções. Intrigantes porquê? As linguagens da fé podem ser intrigantes, antes de mais, porque, de facto, elas transportam uma memória, a memória de Jesus, a memória do Evangelho de Jesus, que muitas vezes é uma palavra, eu diria, contracorrente. É uma palavra inesperada, é uma palavra de espanto, e alguma da sua força passará ou continuará a ser essa, a de permitir, no contexto da nossa realidade, dizer coisas diferentes, dizer coisas novas, dizer coisas que não é possível dizer a partir de outras experiências que não a experiência crente. E, neste caso, a experiência crente na tradição cristã. E, nesse sentido, elas são intrigantes porque podem, de facto, provocar. Podem, de alguma forma, trazer uma determinada criatividade social até à experiência que partilhamos com outros concidadãos. Mas há uma outra intriga de que se fala aqui. Enfim, a experiência da fé, nas suas linguagens, passa também por esta capacidade que o crente tem, quando exprime a sua fé, quando se interroga acerca da sua própria experiência crente, de se inserir numa intriga que é a da própria história da comunidade crente. De alguma forma, aquilo que tentaremos pensar neste contexto é como é que podemos, de alguma forma, ler teologicamente aquilo que é a experiência crente de alguém no quadro de uma experiência mais ampla, de uma grande narrativa que é a narrativa eclesial. E, portanto, esta micro-história de salvação que um crente pode narrar a partir da sua biografia é uma micro-história que se inscreve numa história mais ampla, que é, no fundo, na linguagem bíblica, a história, enfim, da paixão de Deus pela humanidade. Não é? E, portanto, de alguma maneira, é também dessa intriga que falamos, a intriga como narrativa, como essa inscrição da nossa própria história numa história de diálogo com Deus. E que saberes irão explorar essas intrigas que Pois, antes de mais, vamos mobilizar bastante os saberes bíblicos, porque, de facto, a Bíblia é um laboratório privilegiado para descobrirmos as linguagens da fé. E eu aí, enfim, penso que podemos destacar 3 lugares que serão, no fundo, um lugar de teste à nossa reflexão. Por um lado, abriremos até com a leitura de uma parte do livro dos Cânticos. Convidámos para isso a atriz Maria do Céu Guerra, que, enfim, nos vai dar o prazer de a ouvir a ler uma parte desse livro, que é um livro que suscita, no fundo, um modo diferente, menos habitual de falar da experiência crente, que é falar, no fundo, da correspondência ou da correlação que há entre a experiência crente, entre o crer e o amar. E como as linguagens da sensibilidade, as linguagens do desejo, essas linguagens tão estruturantes da nossa experiência humana, podem ser um lugar para dizer a fé. E, portanto, esse será um dos primeiros lugares bíblicos que visitaremos. Depois visitaremos também o mundo das parábolas. As parábolas são, de facto, talvez a expressão mais clara dessa linguagem da fé contracorrente. Enfim, uma linguagem que abra qualquer coisa de inesperado, uma espécie de fenda na nossa realidade que abre, no fundo, para a novidade de Deus. E, de facto, a parábola será, neste contexto, enfim, um lugar também para pensarmos as linguagens da fé. Ainda um outro lugar bíblico, a profecia, em particular, o gesto profético. Nós sabemos que as linguagens são também gestos.
enfim, só para recordar um exemplo, que aliás será refletido nestas jornadas, por exemplo, o pontificado de João Paulo II é hoje impensável sem os seus gestos. Algumas das suas mensagens mais fortes, algumas dos seus modos de comunicar mais penetrantes na realidade foram, de facto, gestos. E, portanto, pensar a profecia como gesto será também um dos lugares da nossa reflexão. Depois, outros saberes, outras considerações mais relacionadas e brevemente pedir. Sim, claro. Teremos um pequeno painel onde vamos refletir sobre as artes de narrar a Bíblia a partir de duas perspectivas. Uma que é a perspectiva mais dos próprios cristãos que, quando leem a Bíblia, encontram nela uma correspondência com a sua própria vida. Mas também a experiência a partir do testemunho da Alice Vieira, do que é hoje a narrativa para crianças e do lugar que a própria memória bíblica pode ter nessa narrativa. Mas também, por exemplo, no quadro das artes plásticas, teremos contributos que nos ajudam a ver o que foi a viagem das parábolas, por exemplo, como as parábolas foram representadas culturalmente e a força que elas tiveram em determinados momentos históricos para dizer a experiência crente. Pode participar toda a gente? Pode participar toda a gente. Basta ver o programa na página da Faculdade de Teologia? Estão todos convidados, no site tem toda a informação e, portanto, será um prazer poder contar com todos os nossos amigos, os amigos da Faculdade, nestas jornadas. Professor Ferreira Teixeira, muito obrigado por ter estado neste programa a apresentar as jornadas de Teologia Prática e, de facto, na página da internet da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa encontra o programa detalhado e as indicações para participar nesta jornada de Teologia Prática. Amanhã estaremos de volta e esta noite pode também ouvir o programa Eclésia pelas 22h45 na Antena 1. Boa tarde, até amanhã se Deus quiser.